1 ao versículo 11. Um episódio que todos conhecemos, sabemos bem, que nos fala precisamente sobre... Pois, não é não, irmãos. I'm sorry. Perdão, eu avancei aqui. Perdão. Mateus 16, versículos 13 a 17. Amém? Mateus 16. É a ver se os irmãos estavam atentos. Que os irmãos receberam a mensagem para ler o texto em casa. Alguém havia de ter dito agora, pastor, não é esse o texto, não é? Mateus 16, 13 a 17. Nem vou perguntar quantos leram o texto em casa, não é? Mateus 16, versículos 13 a 17. Amém? Com sentimento de culpa, vamos ler a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Oremos. Pai, que a misericórdia do Senhor e a graça seja sobre nossas vidas neste momento, pedimos, humildemente. Enche-nos com a Tua palavra, torna-a clara aos nossos ouvidos e ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem ficar sentados. Recentemente, como os irmãos sabem, faleceu um rapaz com quem nós fomos criados, primo da minha esposa, presbítero de uma igreja aqui nos Estados Unidos. Crescemos juntos lá em Portugal. E esse rapaz pregou este texto em Clifton, quando nós estávamos em Clifton. E ficou tão marcado na minha mente. Eu até tinha dito inicialmente que ele pregou isso quando nós estávamos no Clube Português, mas não foi em Clifton. Ficou tão marcado na minha mente o que ele disse sobre o texto. É claro que eu não vou repetir, até porque eu não gravei a mensagem, mas eu nunca mais esqueci aquela mensagem. E então, com um sentimento de seriedade, amém, irmãos, vamos abordar este texto com clareza e vamos pedir que o Senhor, e vamos ficar em espírito de oração, pedindo que o Senhor trabalhe em nossas vidas, como naquele dia, irmãos, de coração trabalhou na minha vida. De todas as coisas que o Paulo fez em sua vida, essa foi a que mais me marcou. Foi aquela mensagem naquele dia em Clifton. Graças ao Senhor Jesus Cristo que nós o pudemos convidar naquele dia e ele trouxe aquela mensagem maravilhosa. Não estou à espera que os irmãos lembrem, o Senhor falou no meu coração naquele dia. Amém? Jesus, sempre que Jesus estava em algum lugar, e noto como é que começa o texto, com a Bíblia aberta, irmãos, mantém a Bíblia aberta, diz assim, versículo 13, chegando Jesus. Eu gosto muito de referir essa parte, que sempre que Jesus chega, ou Jesus vai, ou Jesus senta, ou Jesus levanta, ou Jesus caminha, alguma coisa acontece. É de esperar nas nossas vidas, irmãos, a mesma coisa. Qualquer ação nossa, qualquer momento da nossa vida, tem que haver uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo em nós, realizando alguma coisa da forma a que Deus seja glorificado. A sua vida não é em vão. A sua vida não é uma vida qualquer, para viver de um jeito qualquer. Jesus teve a vida perfeita, dando-nos um exemplo de como devemos viver e sempre mostra ação. Uma ação com um objetivo, uma ação que realiza alguma coisa. Aquela história, né? Que os maridos dizem, né, para as esposas, elas perguntam, estás a pensar em quê? Em nada. Não existe. Tá? Não existe. Esposas não caiam por essa, exceto a minha. Só que não. Não caiam por isso, que isso é mentira. A gente nunca tem uma ação que não tenha qualquer coisa. A gente simplesmente, o homem é um bocadinho mais distraído e consegue ter a cabeça num lugar qualquer que não é tão focado, não é? A cabeça da esposa é diferente, né? Tudo tem. Não é? Vamos falaremos nisso, talvez num encontro de casais, que é mais apropriado. Mas essa do nada, do sem ação, não é? Por isso, meus amados irmãos, que eu sempre refiro isto, a indústria do entretenimento descobriu isso há muito tempo, não é? Por isso é que está sempre a sair filmes, está sempre. Você vai de férias, mas não para quieto, né? Querem-lhe vender um packet de qualquer coisa. Porquê? Porque exatamente nós não fomos criados para estar parados. Certo? O seu dia de lazer é um dia a fazer qualquer coisa. Não é isso? Você vai fazer qualquer coisa. É um dia de lazer, você vai à praia. Na praia você não fica quieto, né?
Mas talvez fica demais. Depois fica vermelho, vem para casa todo vermelho. Mas aí você vai fazer isto, vai fazer aquilo, vai fazer qualquer coisa, porque sempre nós estamos ligados à ação. Jesus chegou, a questão é como é que a nossa ação é. Ela é uma ação produtiva para a glória de Deus ou ela é uma ação que não é produtiva para a glória de Deus? Vamos deixar por aí, que não é produtiva. Às vezes ela é prejudicial à obra de Deus. Fica pior ainda. Jesus chegou então à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Por outras palavras, Jesus perguntou aos discípulos que estavam com ele, quem é que essa gente aí fora pensa que eu sou? O que é que eles acham de mim? Quem é que eu sou? Lembra que o anjo disse que ele era o Cristo. Amém? Cristo, o Messias, o enviado. É esse o significado da palavra. Tá? Aquele que era esperado. Aquele que Deus tinha prometido que enviaria desde lá, Gênesis 3:15. 3:15, perdão. Desde Gênesis 3:15. Jesus chega e diz assim, quem é que eles dizem, quem é que os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam que uns acham que ele era João Batista. Outros achavam que ele era Elias. Outros achavam que ele era Jeremias. Ou um dos profetas. Eles achavam que algum deles teria ressuscitado, teria voltado. No caso aqui, João Batista já tinha sido morto. Diante desta questão, de toda esta gente dizendo coisas diferentes sobre quem era Jesus, Jesus volta-se para eles, versículo 15, e diz, e vocês? Perguntou ele. E vocês, os discípulos, os mais próximos, aqueles que tinham sido chamados para estar próximo de Jesus, aqueles que eram os apóstolos. Quem vocês dizem que eu sou? E vocês, o que é que vocês acham que eu sou? E Pedro, sempre Pedro tomava a liderança, não é? Você conhece o Pedro assim, que sempre é espontâneo? Se Pedro tomava assim, né, aquela espontaneidade, ele percebeu tudo agora. Agora ele percebeu. Agora ele ficou atento. Só não disse amém. Então o Pedro disse que era aquele que respondia mais rapidamente, respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas está... Para nós, hoje, irmãos, nós olhamos este texto e dizemos assim, mas é claro que Pedro respondeu isso. Se Jesus não tivesse acrescentado mais nada aqui a este diálogo, se tivesse ficado por aqui o facto de Pedro ter respondido corretamente e os outros todos errados, nós podíamos pensar, bem, ele estava mais perto de Jesus, ele andava mais com Jesus, ele tinha ouvido mais de Jesus, ele tinha percebido que realmente ele era o Cristo, o Filho de Deus. É claro, ele fez uma dedução. Ele pensou e ele entendeu. É mais ou menos aquela coisa, né, que você vai na estrada e você vê um sujeito vestido de polícia, fardado na rua, a passar um ticket, e você diz, um polícia. Não precisa de muito para você entender, precisa, não. Mas se o indivíduo não estiver fardado e estiver a conversar consigo no sítio qualquer e começar a falar do trabalho dele, você vai ter, ele é polícia. Aquela dedução natural, não é? Não é muito complicado. Se o texto parasse aqui, não era muito difícil assim, mas ele andou com Jesus, ele entendeu, ele percebeu, ele deduziu, ele pôs as coisas juntas como os americanos dizem, e connect the dots, né? Ele juntou os pontos todos e chegou àquela dedução, chegou àquela conclusão de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por outras palavras, como você chega à conclusão de muitas outras coisas quando você lida com pessoas e você se percebe quem a pessoa é, certo? Quando você chega num determinado local, ele pergunta de onde você é, né? Estou a falar para os irmãos aqui que são de Portugal e do Brasil, e você fala, e se você falar em português, vai saber se você é de Portugal ou se você é do Brasil, certo? Até pelo olá, né? Um fala olá, é de Portugal, o outro fala oi, é do Brasil. Não é isso? É uma dedução, é um entendimento. E ficaríamos por aqui. Mas nota a resposta de Jesus, que é mais importante. Claro que a palavra de Jesus é sempre mais importante. Respondeu Jesus, feliz é você. No outro texto diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Tu és bem-aventurado, tu és feliz, tu és abençoado. Tu foste abençoado com isto. Porque isto que tu dissestes, isto que tu falastes, não lhes foi revelado
não lhe foi revelado por carne ou sangue, não foi a tua dedução, não foi o teu entendimento, não foi alguém que te disse, não foi uma coisa que tu conseguiste perceber pela tua própria forma de perspicaz, porque foste perspicaz ou porque tu leste os profetas e entendeste. Não foi assim, mas foi meu Pai que está nos céus. A beleza do texto aqui é que não é o que Pedro entendeu por ele próprio, não é o que Pedro conseguiu perceber, mas foi uma revelação especial, sobrenatural de Deus, que disse a Pedro e que fez Pedro entender que aquele que estava diante dele era o Filho de Deus, era Deus encarnado, que veio para cumprir o propósito do que os anjos haviam anunciado, que aquele que nasceu na cidade de Belém nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A beleza do texto está aqui. Pergunta que se coloca é: quem é Jesus para nós hoje? Quem é Jesus para nós hoje? E você diz, não, por certo, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Deixa-me então fazer uma segunda pergunta. Quem é que lhe disse isso? De onde é que você tirou isso? Você ouviu numa pregação? Você leu num texto? Meus amados irmãos, tanta gente celebrando o Natal. E vou falar daqueles que realmente celebram o Natal, que não celebram o Holidays. Aqueles que realmente celebram o Natal, o Merry Christmas, right? De tanta gente que celebra o Natal mesmo. Estou a falar do Natal mesmo. Tem muita gente, não tem? Você passa aí na frente das casas, você que vê de um jeito ou do outro na Tivericina. Às vezes você vê o presépio e o endemoninhado ao lado, né? O Santa Claus. Mas você consegue, mas dá para perceber que pelo menos eles sabem que Jesus existe, não é? Eles sabem que de alguma maneira é o nascimento de Jesus, não é isso? Certo, irmãos? Sim ou não? Tem muita gente por aí fora. A pergunta é, essas pessoas sabem, ou nós esta manhã aqui, para nos analisarmos a nós próprios, sabemos isso porque nos foi dito, porque está no calendário? Porque o nosso calendário diz isso? Porque é costume celebrar, é uma tradição? Nós em nossa casa temos várias tradições no Natal. Várias. Ontem cumprimos mais uma delas. Ontem à noite. Que é a noite que nós pomos os special ornaments na árvore, que pomos aqueles enfeites especiais na árvore, aquelas memórias, não? O primeiro Natal deles, uma série de coisas a gente coloca na árvore. Que nós temos uma noite especial para isso, fazemos isso, juntamos todos, agora cada vez é mais difícil, porque os dois estão a trabalhar, mas a gente arranja sempre uma maneira, já era tarde da noite, 10 horas da noite, eles já tinham chegado ao trabalho e tudo, e a gente foi colocar lá na árvore aquelas peças especiais, aqueles artigos que a gente guarda muito cuidadosamente, que é o primeiro Natal, né? Das crianças, tem aquelas de visitas, ou alguma coisa que eles fizeram na escola, ou alguma coisa que a gente guarda cuidadosamente, a gente coloca. Essas tradições de Natal, meus irmãos, elas são bonitas, eu sou fascinado por isso, eu gosto do Natal. Eu acho que é bonito. Em nossa casa, como os irmãos sabem, a gente celebra bastante o Natal. Mas a questão, meus amados irmãos, é porquê que a gente está a fazer isso tudo? É por causa de Jesus. Mas nem perguntar, mas é por causa de Jesus porque cai no calendário? É por causa de Jesus porque a igreja vai estar decorada? É por causa de Jesus porque os nossos jovens e as crianças estão a ensaiar hinos para o Natal? Mas é porque é assim ou é porque o Espírito Santo verdadeiramente colocou em nosso coração esta convicção e esta certeza de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Somos nós bem-aventurados? Somos nós beneficiados por essa revelação, ou simplesmente somos como todo mundo? Será que as pessoas aí fora que celebram o Natal, elas têm esta absoluta convicção? E vocês dizem assim, mas como é que eu sei? Como é que eu sei? É fácil, irmãos. Todos aqueles que não receberam do Pai esta revelação, que não é por carne e sangue, eles não foram abençoados com a salvação. Mais tarde perseguiram a igreja, primeiro mataram o próprio Senhor Jesus Cristo e mais tarde perseguiram a igreja. Aqueles que receberam foram fiéis até à morte, como Pedro. Que segundo a história, na hora de ser morto por causa do Evangelho, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer na mesma posição que o Senhor Jesus Cristo.
eu disse segundo a história, irmãos, não procuram um versículo bíblico que diz isso, que não diz. Aqueles que receberam esta revelação especial de Deus, de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, vivem 364 dias no ano, ou 365 dias, depende do dia do ano, da mesma forma que recebem no dia 25 de dezembro o facto de que o Salvador nasceu. O Natal impacta todos os dias da vida deles. Eles não decoram a casa todos os dias do ano, mas todos os dias da vida deles é marcado pelo facto de que o Salvador nasceu, aquele que é Cristo, o Senhor. Eles vivem uma vida reta diante do Senhor, eles buscam agradar a Deus, eles receberam uma revelação especial. A sua mente se abriu. Amados irmãos, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos recebendo informação que marca a nossa vida, certo? Estou certo? Você foi crescendo, né? E você recebeu informação dos seus pais, você recebeu informação na escola, que mudou a sua forma de pensar e viver, certo? Você foi crescendo, chamamos isso de crescimento, naturalmente. Mas sabe uma coisa, irmão, quando você morrer não faz falta nada disso. Nada disso. Eu lembro-me da altura que o Tiago estava muito zangado com álgebra. Como é que se diz álgebra em português? Álgebra é a mesma coisa. Eu não se devia dizer em língua nenhuma, enfim. Mas dizer álgebra, pergunta ao Tiago que ele concorda. Se devia dizer em língua nenhuma. Mas ele estava muito zangado com álgebra, chegou a casa e disse assim: e outro dia passou e eu voltei a não usar álgebra. O dia todo. Eu acho que até hoje aquilo ainda bate na cabeça dele. A verdade é que não é verdade. Não é? Não é verdade. Há uma série de conceitos da álgebra que a gente usa, marca a nossa vida porque marca o nosso entendimento, não é? A gente que não gosta, não é? Não gosta quando está na escola. Tem uns que gostam, não? Deve haver alguém que gosta, que alguém é professor disso, não? Tem alguém que gosta. É correto. Os irmãos sabem, né? É algo dentro da matemática, álgebra. Os irmãos sabem, né? Aquela parte da matemática mais complexa. Todo mundo sabe o que é álgebra, não é, irmãos? Todo mundo sabe. Ninguém gosta. Mas tem os que gostam, que alguns viram professores dessa coisa, não? Tem que haver alguém que gosta daquilo. Gosta ao ponto de querer ensinar aquilo. Ela gosta? Ótimo, ótimo, ótimo. That's great, that's great. Talvez vai ser professora de álgebra. Veja bem, afinal tem uma pessoa. No culto em inglês vou ter que usar um exemplo diferente, que este não vai pegar muito bem. Mas então, mas a gente vai aplicando esses conceitos. Mas na hora que você morre, nada disso vai fazer mais falta, está certo? Estão comigo, irmãos? Aquilo que você aprendeu nesta terra não vai fazer mais falta. Mas deixe-me dizer uma coisa: aquilo que o Espírito Santo lhe revela dura para toda a eternidade. Receber uma revelação, por isso é que ela é sobrenatural. Veja bem, irmãos, tudo aquilo que você percebe e recebe por seus próprios meios físicos, intelectuais, ela dura até a hora da morte, depois não presta mais. Mas é por isso é que a revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, tem que vir uma revelação sobrenatural, porque ela é eterna. Dá para perceber a diferença, irmãos? Tem gente que se convence que recebe a revelação da salvação da mesma forma como recebe o conhecimento da matemática ou da língua ou de qualquer outra coisa. Ele lê e ele entende e ele percebe e ele recebe a salvação. Mentira, não recebe nada. Recebe um convencimento e ele se convence a si próprio. Ele se convence que é salvo, ele se convence por alguma forma. Amados irmãos, nós precisamos de uma revelação sobrenatural do Espírito Santo de Deus que impacta a nossa vida de uma tal maneira que transforma para toda a eternidade. Não pode ser da mesma maneira. Eu posso ler a Bíblia do princípio ao fim e ficar a saber o mesmo, no sentido de salvação, no sentido de receber a salvação. Eu não estou a dizer que não leia, irmão. Leia a Bíblia do princípio ao fim, leia todo o ano. Nós fazemos aqui o calendário da igreja, é todo o ano tentar ler a Bíblia toda, irmão. Faça o seu melhor, leia, estude. Mas entenda uma coisa: se o Espírito Santo de Deus não colocar esta luz na sua mente para você receber, você não sabe, você sabe tudo, mas você não recebeu nada. Tem que ser um poder sobrenatural. E a diferença é que claramente produz vida eterna. Vai para lá da morte, não acaba ali, ela continua, ela abre a porta da eternidade. Por isso é que essa revelação tem que ser sobrenatural, ela tem que vir do próprio Deus, ela é feita por a ação do Espírito Santo. Meus amados irmãos, nós devemos celebrar o Natal, claro.
É uma oportunidade da gente dizer ao mundo que Jesus nasceu. Mas entenda, meus amados irmãos, esforça. Tem cartãozinho de Natal da igreja, leva, entrega aos amigos, aos parentes, aos vizinhos, entrega e aproveita e divulga a mensagem da salvação. Mas sempre ore. E ore muito. E interceda muito. Para que o Espírito Santo venha e abra a mente. E a mente receba de uma forma sobrenatural. Meus amados, é sobrenatural mesmo. É extraordinário. É maior do que o que nós podemos descrever. É o poder de Deus. Simão era abençoado. Diz o texto. Bem-aventurado numa outra versão. Feliz nesta versão que estamos a usar. Ele recebeu a maior de todas as bênçãos. O Espírito lhe revelou quem era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se olha para a vida de Simão, a partir dali para a frente, como eu já falei, perseguido, morto até por causa do Evangelho, passou por tantos apertos e dificuldades, ouviu do próprio Senhor Jesus Cristo: para trás de mim, Satanás. Uma dada altura decidiu ir pescar. Depois Jesus disse: tu amas-me? Negou Jesus, passou vergonha. Diz: que bênção é essa? Você diz: que bênção é essa? O descrente é capaz de dizer: essa eu não quero. O salvo diz: é essa que eu quero. Porque é essa que me vai fazer crescer para a glória de Deus. É essa que me vai fazer produzir fruto. É essa que me vai fazer ser como o Senhor Jesus Cristo. A maior bênção, amados irmãos, que você pode ter não é coisas materiais. Espero que você tenha um Natal recheado de coisas boas. De todo o coração, irmão, espero que tenha. Espero que Deus abençoe a sua vida com coisas boas. Mas a maior bênção que você tenha, a maior bem-aventurança, é aquela que o Espírito Santo, somente o Espírito Santo, pode dar, abrir o seu coração. Eu não posso dizer muito sobre a peça de Natal musical. Mas o musical de Natal, meus amados irmãos, não falta dia 25, vai terminar precisamente aí. E é aí que vai ter uma pequena mensagem sobre isso. O melhor de tudo que está no Natal. E a irmã já está-me a dar sinal para eu parar. Vou parar, senão vai estragar a festa. Mas, amados irmãos, o melhor do Natal é receber esta revelação. É receber quem Jesus é. Queria que os irmãos, pedir aos irmãos para abrirem mais um texto em Tiago 2,19. Tiago 2,19. Diz assim o texto: você crê que existe um só Deus? Muito bem. É senso comum. Crer que existe um só Deus é senso comum. Você não consegue fazer o que ele faz. Você tem que se submeter à autoridade dele. Você não controla nem o tempo, né? Quantas vezes esta semana disse que ia nevar? Quanta neve você viu? Eu vi uns floquinhos num dia, aí um dia ou dois. Você não controla o tempo, você não controla nada. É claro que existe um só Deus. Tiago acrescenta, inspirado pelo Espírito Santo, mesmo a revelação de Pedro: até os demónios creem e tremem. Por outras palavras, saber que Deus existe é tão senso comum que até os demónios sabem. E é por isso que eles tremem. Eles se atemorizam diante de Deus. Eles sabem que Deus é o Todo-Poderoso. Satanás e Deus não lutam em pé de igualdade. Essa é uma das mentiras que foi inventada há poucos anos atrás, que parece que Deus e o diabo lutam quase igual e Deus ganha a rasquinha, né? Não é assim, não. Deus é todo-poderoso. O controle está todo nas mãos dele. Quando ele diz para, e ninguém o pode impedir. Satanás é nada diante de Deus. Martinho Lutero descreveu que Satanás é como um cão feroz cuja trela, não se diz trela? Lich? Corrente está na mão de Deus. Ele puxa quando ele quer. Satanás treme diante da presença de Deus. Ele sabe que estará debaixo da ira de Deus para todo sempre. Os demónios tremem diante da presença de Deus. E os ímpios aí fora escarnecem de Deus. O mundo aí fora escarnece de Deus. Pega na celebração linda do Natal e faz lá a volta de um demónio.
escarnecem, distorcem. Na Páscoa substituem a cruz por um coelho, que por sinal põe ovos. Só aí já é ridículo, não é? Eu sei que não é o coelho que põe ovos, mas junta os coelhos com os ovos. Tem nada a ver, coelho junta com galinha, gente. Ovos junta com galinha. Coelho põe no forno. Ou pato. Não põe com... Distorcem a verdade pela mentira. Fazem as coisas mais ridículas. Não temem o Criador, o Senhor de todas as coisas. Querem proteger os animaizinhos para aí fora e matam bebés no ventre. Ridículo, irmãos, ridículo. Essa é a sociedade que nós vivemos. Isso é o que os ímpios fazem. Eles não têm temor a Deus. Portanto, meus amados irmãos, saber que Deus existe não é nada de especial. Você diz, eu sei que Deus existe. Tem nada de especial nisso, irmãos. Tem nada. Qualquer um sabe. Revelação geral. Olhe para a criação. Olhe para a sua incapacidade de mudar coisas. Olhe para a sua incapacidade de mudar coisas. Até a sua aparência no espelho você quer mudar e não dá jeito, não é? Muda para cá, muda para lá, põe mais um creme, não sei o quê, mas as rugas vêm, não é? Não é isso? Não adianta muito. É essa altura que as irmãs detestam a minha pregação. Mas é verdade. O uso normal das coisas você não pode mudar. Fica frio mesmo, chove mesmo, você não pode trocar. É claro que Deus existe. É loucura pensar que Deus não existe. Quem é o que sustenta todas as coisas? Quem faz o sol ficar no seu lugar? Quem diz ao mar para parar? Quem faz a terra rodar e você nem sente? Como é que isto tudo acontece? Como pode alguém dizer que Deus não existe? Eu vi esta semana, achei muito curioso, que uma pessoa disse, ora, se Deus não existe, você acredita que veio do nada. Mas acreditar no nada realmente é que não existe mesmo, não é? É melhor acreditar em Deus que existe. Porque acreditar que você veio do nada, não existe. Então você acredita que nada existe. Que lógica é essa? Claro que Deus existe. Claro que Ele é o Criador. Aliás, não existe ateu, não é? Aliás, o ateu é o fulano que se diz ateu é um fulano cheio de fé. Ele acredita numa besteira que não é brincadeira. Primeiro ele tem que ter muita imaginação, né? Tem muita imaginação. Houve uma explosão que criou coisas. Você já assistiu a alguma coisa explodir? Já viu o filme? Quando explode, para de existir, não é? Tem um prédio, o prédio explode. Não fica nada, não cria nova coisa. Quando chega a loucura do ser humano, fica uma critéria, é isso é que fica. Não chega a loucura do ser humano. Não, mas que Deus existe é uma questão de senso comum. Olha à sua volta. Quem criou todas estas coisas? Quem é que tem o domínio sobre todas as coisas? Quem é o que sustenta todas as coisas? O ar que você respira, você não fabrica. As plantas que crescem. Deu agora uma seca, não deu? Aqui a um mês e meio atrás. Aliás, nem recuperamos. Convinhamos, simplesmente o inverno veio. É uma seca. As plantas morreram. Ficou tudo seco. De repente morreu tudo. A escassez de água era tão grande que a gente não podia nem usar a água fora de casa. Né? Os irmãos estiveram atentos a isso? Quem controla? Quem é aquele que faz essas coisas? São alertas divinos para nós percebermos a nossa incapacidade, irmãos. Eu estou certo disso. São alertas de Deus para nós percebermos a nossa incapacidade e nos voltarmos para o Criador em humildade. É mais uma oportunidade de nós voltarmos para Ele e dizer, Senhor, tem misericórdia e eu creio que Tu existes. Mas isto é senso comum. Os demónios creem da mesma maneira. Eles sabem que Ele existe. E eles tremem. E o que é triste, meus amados irmãos, é o ser humano ímpio não treme diante da presença de Deus, mas um dia tremerá. Aquele que não tem Cristo como Senhor e Salvador, um dia tremerá na presença de Deus, ficará aterrorizado debaixo da ira de Deus para todo sempre. Aquele que hoje não treme diante de Deus, tremerá um dia. Um dia não haverá mais esperança para esse.
E para o salvo não fica aterrorizado diante de Deus. Ele teme o Senhor, é claro, ele teme o Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que o Senhor é Deus. Ele sabe a sua incapacidade de obedecer aos mandamentos do Senhor. Ele sabe a sua debilidade, ele sabe a sua fraqueza, mas ele se prostra diante do Senhor a cada dia e clama por socorro e recebe o socorro. Ele recebe o socorro do Senhor. Ele é bem-aventurado, a sua mente foi aberta, ele recebeu esta revelação, ele sabe que Jesus é o Senhor, ele não somente sabe que ele existe, ele sabe quem ele é, ele tem um relacionamento com Deus, ele caminha com o Senhor, ele jamais está sozinho. Você nunca está sozinho. Amados, às vezes nós tendemos a esquecer que o Espírito Santo habita em nós. Às vezes ficamos fraquinhos, derrotados, e esquecemos e precisamos de ajuda. Às vezes crente recorrendo à ajuda disto e daquilo e do outro, sem perceber que o poder do Espírito Santo está nele. Você não está só, irmão. Se você recebeu esta revelação, Pedro jamais esteve só depois de falar isto. O Espírito Santo habita em nós, habitou nele, o fortaleceu. Por isso é que Pedro pregou um sermão e 3.000 almas foram salvas. Sem microfone, sem projetor, sem nada dessas coisas. Ele pregou um sermão, diz a palavra do Senhor em Jerusalém, está lá no livro de Atos, e 3.000 almas foram salvas. Meus amados irmãos, eu creio que a mesma coisa pode acontecer conosco hoje aqui. Porque as coisas não mudaram, irmãos. Deus não deixou de ser quem é. O mesmo Espírito que habitava neles habita em nós. Nós nos tornamos fracos, irmãos, porque atentamos demasiado às coisas presentes que estão na nossa frente. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos de clamar ao Senhor. Nós precisamos chegar diante do Senhor e a cada dia clamar e dizer: Senhor, abre o meu entendimento para ver um pouco mais de quem Tu és. Amados irmãos, passamos horas em oração, dias em oração, meses em oração, ano em oração, às vezes a pedir por coisas pessoais. Esta semana ouvi que alguém disse que nós demoramos tanto tempo a orar em pedir um salvo de ver Jesus e tão pouco tempo a orar para que um ímpio possa ver Jesus. Quando alguém está para partir, para ir ver Jesus, nós clamamos, oramos para que aquela pessoa não vá ainda ver Jesus. Não é que isso é errado, irmãos, é certo. Mas oramos tão pouco por aquele que é ímpio, que não vai ver Jesus, que só vai ver a ira de Deus sobre ele, para que ele possa ver Jesus. E eu ouvi isto e isto impactou a minha vida. Fiquei a pensar, realmente, quanto tempo é que a gente... Não é para a gente parar de orar por quem está doente e vai partir, irmãos. Não é isso que eu estou a dizer, por favor. Nem era a intenção do autor da frase. A intenção é nos fazer pensar quanto tempo a gente ora para que esta revelação do Natal chegue aos nossos parentes e amigos. O que é que nós fazemos com esta época de Natal? Estamos clamando para que outros recebam a mesma revelação, para que outros realmente possam perceber o Senhor Jesus Cristo. Estamos nós clamando para que esta revelação aumente a cada dia. Quanto tempo você passa a orar por isso? Às vezes nós pensamos que você já recebeu a revelação da salvação de Cristo Jesus uma vez e você está pronto para o resto da vida. Não, meus amados irmãos, nós precisamos a cada dia que o Senhor nos mostre mais. Há duas coisas que nós precisamos de orar, irmãos, diariamente. É revela-me um pouco mais de Jesus Cristo e mostra-me um pouco mais da eternidade. Você precisa disso, a sua fé se fortalece somente nisso. Quando você lê as Escrituras, você deve esperar ver um pouco mais de Jesus e um pouco mais da eternidade. Quando nós lemos, quando você vai à casa do Senhor e tem comunhão com os santos, você ora e peça ao Senhor, mostra-me um pouco mais de Cristo Jesus nos meus irmãos e um pouco mais do prazer da eternidade neles, para que eu possa te servir melhor. Como é que você acha que nós somos aprimordiados?
Eu já falei isso aqui várias vezes, meus amados irmãos. A nossa fé, porque nós dizemos que é uma fé reformada, não é uma fé no intelecto somente, que fica lá não sei onde, no nosso intelecto, na nossa forma de pensar. Não, não é, irmãos. A nossa fé reformada, a nossa fé em Cristo Jesus é uma fé que se fortalece numa revelação sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. Não basta saber, é preciso que o saber se torne vida em nós. Por isso nós temos que clamar a cada dia que você vem para a casa do Senhor, você deve, depois de ler o texto em casa, você vem para a casa do Senhor e você vem em oração e diz: Senhor, eu preciso mais de Ti. Nós temos confundido as coisas, irmãos, nos últimos anos. As pessoas dizem: eu preciso mais de Jesus. A pessoa pensa que precisa mais de dinheiro, precisa mais de um milagre, precisa mais... Não, precisar de Jesus é receber um pouco mais da revelação, é conhecê-lo melhor. É que ser cada vez mais bem-aventurado, feliz, abençoado. Mas não nas coisas materiais, nas coisas espirituais, é conhecer um pouco mais de Jesus. Meu amado irmão, você conhece mais Jesus hoje do que você conhecia ontem? É importante você saber isso. E não é conhecer no sentido de acumular conhecimento, é conhecimento posto em prática, é sabedoria. Sabedoria é conhecimento posto em prática. É você conhecer, você ler a história de Jesus, você está a ler o Evangelho de Lucas, certo, irmãos? Estamos a ler o Evangelho de Lucas, hoje é o dia 8, você está a ler o capítulo 8, está a ler aquele pequeno texto sobre o capítulo 8, o objetivo é que o Espírito Santo lhe revele mais de Jesus. É você pegar naquele capítulo 8 e você é capaz de o pôr em prática. E ele se tornar vida em si. Oh, meus amados irmãos, o quanto nós precisamos de clamar para que nos seja revelado, não por carne e sangue, mas pelo Espírito Santo, quem Jesus é. Quem é Jesus para si? Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Mas esse facto traz vida à sua vida? Esse facto tem crescido em si por revelação sobrenatural? Ou você sabe simplesmente o que o texto diz? Durante muitos anos, irmãos, eu não sei, não sei porquê, até porque eu tenho dificuldade não sei se os irmãos já repararam, eu tenho muita dificuldade para dizer onde é que os versículos estão escritos. Normalmente eu erro nas referências bíblicas, não sei se os irmãos já repararam nisso. Eu tenho muita dificuldade, não, em colocar as referências bíblicas. Mas eu lembro de haver uma competição no Natal, na Escola Dominical, lá em Portugal, e fazia-se perguntas para as crianças para ganhar um prémio, ver quem sabia mais da Bíblia. Right? Tipo gincana bíblica, e fazia-se no Natal. E eu lembro que a competição era sempre eu e outro rapaz. Ou ganhava ele ou ganhava eu. Era sempre. Isso éramos crianças. Eu e ele sabíamos mais, mas mesmo de história bíblica, de história, quem é a mulher de não sei quem, aquelas coisas, sabia tudo. E eu e o outro rapaz sabíamos tudo. A gente ganhava sempre, ou um ganhava outro, sempre. Eu posso dizer uma coisa, meus amados irmãos, nessa época eu sabia nada da aplicação. Eu sabia as histórias, mas ficava por aí. E você diria assim, mas deu jeito, não é? Porque agora que é pastora, conhece as histórias. Você acredita que a maioria delas eu tenho que consultar agora? Porque naquela altura a mente era fresca, né? Sorbia tudo, né? Agora está a ficar velho, né? Está a ficar, esquece tudo, irmãos. Misericórdia. Mas então, amados irmãos, aquelas histórias eu sabia. Mas nenhuma delas tinha nenhuma aplicação em mim. Mas no dia que Cristo se revelou à minha vida, irmãos, de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária, e à medida que Ele se vem revelando a mim, estas histórias da Bíblia, elas têm uma aplicação direta. E hoje, assim, irmãos, eu sou bem-aventurado. Eu não estou a dizer isto para me exaltar, porque é pela misericórdia e graça do Senhor. Mas eu estou insatisfeito. Eu quero mais. Eu quero que a cada dia o Espírito Santo, por misericórdia e graça, me continue a revelar mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não dá para saber tudo, mas eu quero saber mais. Eu quero saber mais da eternidade, para que a minha fé se firme. Eu preciso saber por onde eu vou. Eu preciso saber o que está lá reservado. Eu preciso saber que o Senhor Jesus Cristo está lá. Eu preciso desejar isso. Eu preciso ter paixão por isso. Desejo por isso. Ardente desejo em meu coração.
Eu já disse, irmãos, várias vezes, eu uso muito o GPS. Estou assim, um bocadinho até dependente do GPS. Eu de casa à igreja eu ponho o GPS. Mas não é porque eu não sei que é aqui, irmãos. Eu estou esquecido, mas não tanto. Não estou tão velho assim ainda. Após o trabalho, todos os dias eu ponho o GPS. E pasmem os irmãos, que não importa se é às 5:30 da manhã, se é às que hora for, às vezes o GPS ajuda, porque mostra que tem trânsito, às vezes há acidente na estrada, tem que dar a volta, né? Tem gente que anda neste mundo e não quer saber para onde vai, não quer saber como é lá do outro lado. Hoje, irmãos, eu coloco no GPS, quando eu vou para um lugar que eu não sei, que eu não conheço, eu coloco no GPS e automaticamente eu vou ver a foto primeiro. Você faz isso? Eu faço isso. Mas eu sou um pouco dependente do GPS. Eu ponho no GPS na morada e eu clico, quero ver primeiro a foto, para ver onde é que eu vou. Tem gente que anda neste mundo e não quer saber para onde vai, não quer saber como é lá. Tem crente que não quer saber como é o céu. Sabe porquê, irmãos? Não tem desejo de ir para o céu. E sabe que mais? Nem vai. Nem vai. Ele não quer ir, ele não quer saber como é. Nós precisamos que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, a cada dia nos revele um pouco mais do céu e clamar e orar por isso. Não faz mal você imaginar como é. Não distorça as Escrituras, não diga o que lá não está. Não invente o que lá não está. Entenda a simbologia do Apocalipse também. Tá? Ruas de ouro, mar de cristal. Não mergulhar no mar de cristal vai partir a cabeça, né, irmãos? Tenha cuidado. Você, quando chegar lá, dá um mergulho, você vai partir a cabeça, com o mar é de cristal, né? Por favor, entendendo a simbologia. Mas, amados irmãos, a gente precisa que o Espírito Santo de Deus nos coloque este desejo. Como é que é o céu? Quando você chegar lá, tem um banquete. O que é que está no banquete? Bênçãos espirituais, coisas maravilhosas. Será que tem comida no céu? Não importa, irmãos. Os meus filhos disseram uma vez que se tem comida no céu, Jesus vai escolher a mãe para cozinhar. Porque a mãe cozinha muito bem. Disseram isso uma vez. Mas, amados irmãos, não está errado você imaginar o céu. Está errado é se você distorcer as Escrituras. Mas nós precisamos que o Espírito Santo nos coloque este desejo de ir para o céu. Há um desejo dentro no nosso coração. Está a chegar o dia, está a chegar. Mas assim, pastor, mas a própria Escritura diz isso, mas a gente não sabe quando. E eu sei uma coisa, está há 2000 anos mais perto. Estamos não, ou não? Se estamos 2000 anos mais perto do dia, então está a chegar, já está 2000 anos mais perto. Logo, logo, irmãos, nós estaremos diante da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então oremos para que o Senhor nos conceda hoje um desejo ardente por ela, para que tenhamos um desejo ardente da eternidade. A nossa fé aumente. Meus amados irmãos, o meu desejo de Natal para si, hoje, o meu desejo de Natal para si, é que você e eu, desejo para a minha família, para os meus filhos, minha esposa, para os meus filhos que amam muito, para todos os irmãos que amam muito, e só quem está assistindo online, para si também, que este Natal você receba uma revelação sobrenatural acima da que já tem, se você já tem, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se você não tem, que você receba pela primeira vez. É o meu desejo de Natal para si. Que toda esta celebração seja à volta de você receber mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Quem Ele é? Oh, sim, Ele é o Filho de Deus, você sabe. Mas você tem no seu coração. Se você tem, você precisa de mais. Você depois tem que estar a julgar. Não, porque eu preciso de mais. As Escrituras que precisamos de mais. Para que nós tenhamos uma revelação tão grande que no dia 25, meus amados irmãos, por isso é que nós estamos a preparar 24 dias de Natal no Evangelho de Lucas, para que no dia 25 você celebre com tanta alegria, tanto gozo, um gozo sobrenatural, uma alegria extraordinária, como se o céu descesse no seu lar. Porque você está a celebrar o nascimento do Salvador, aquele que é Cristo, o Senhor. Vamos ficar de pé e orar. Amado Senhor e Salvador nosso, que verdadeiramente esta revelação especial do Espírito Santo venha nos visitar ainda hoje, Senhor. Faz-nos aumentar mais. Oh, Pai, que não seja só um sentimento natalício, mas seja um sentimento para a vida. Eu te agradeço, porque o Salvador, Cristo, o Senhor, nasceu. Em nome de Jesus, te peço que abençoe-nos os nossos corações nesta manhã e nos faças perceber esta grandiosidade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão dos santos seja com cada um de nós, desde agora e até a vinda de Jesus. Todos dizem? Amém. Bem, os irmãos podem ficar sentados.